Ó, eu tava querendo, na verdade, preparar até na forma de uma apresentação, mas não deu tempo. Eu vou puxando os recursos que eu quero para falar para vocês. A ideia, basicamente, é trazer para vocês uma atualização, né, um update, porque, na verdade, tem vários alunos que estão em torno do jogo da emergência que estão envolvidos com isso, e a gente fez uma espécie de um task force no feriadão para tratar desse assunto, e eu continuei pesquisando algumas coisas e eu queria trazer para vocês algumas coisas importantes, alguns conceitos que eu fui entendendo nessa área de jogos em saúde, que eu acho que são fundamentais para a gente ir pensando no trabalho conjunto dos vários alunos que estão envolvidos nisso, né? E esse cenário se chama a parte de Virtual Patients, né? Que no fundo, às vezes eu falo que na área de pesquisa você precisa descobrir a palavra-chave para você encontrar o que você está procurando, né? E na saúde, a palavra-chave para você encontrar esses casos de saúde, ela se chama, a palavra-chave é Virtual Patient, né? Então, se você procura por Virtual Patient, hoje em dia tem sido muito usado. Alguns chamam de Virtual Cases, Clinical Cases, tem várias nomenclaturas, mas em geral agora tem se usado muito Virtual Patients. E qual é a ideia básica? Então, esse artigo, eu criei aqui, deixa eu ver se ele está abrindo na internet, que eu acho que a máquina não está entrando na internet. Ah, está entrando. Está devagar, mas parece que está entrando. Eu criei ou não mais. Eu criei um diretório compartilhado que onde eu estou colocando as referências todas de EHELS, tá? De coisas que eu estou trabalhando, e entre elas depois eu vou, além desse diretório compartilhado, eu não sei se vocês já ouviram falar do Google Classroom, né? Google Classroom você consegue criar tipo um Moodle, né? Você criar um ambiente virtual onde você coloca material, e eu descobri que ele pode fazer coisas, você pode criar sua própria sala de aula independente de um curso específico. Então eu criei onde eu estou colocando agora toda essa parte de informática e saúde. Apareceu, né? Legal. Aqui eu também vou abrir o Classroom, já que ele está funcionando. Então essa aqui é a pasta compartilhada, que eu inclusive vou botar a referência dela no Classroom, tá? Então todos vocês têm acesso ao Classroom, na verdade. Depois eu vou dar as diretrizes de como. Aí eu criei essa de saúde e informática, tá? E aqui eu comecei a colocar Virtual Patient, tá certo? E aqui eu vou trazer para vocês, eu vou colocar algumas referências importantes de algumas coisas que eu vou tratar hoje e que eu vou falar sobre isso. Então, uma das coisas, deixa eu puxar aqui, ainda não está lá no ambiente, mas é uma coisa importante. O que diz respeito a essa ideia de se criar, de se usar. Bom, primeiro, qual é o contexto, né? Do que a gente está falando? Bom, então a gente está falando de como a gente está falando de como treinar médicos, né, ou profissionais de saúde, usando simulação de casos de atendimento médico. Então, você imagina que eu quero fazer um treinamento, certo? E aí eu vou simular um caso. Eu quero simular que está acontecendo, sei lá, uma parada cardíaca, ou eu quero simular que está acontecendo, como a gente está trabalhando agora com o Rogério, você encontra alguém na rua desacordado, certo? E aí você quer, as pessoas que estão fazendo parte do treinamento têm que ir tomando as decisões, né? Então, antigamente se usava a técnica de simulação
real mesmo, assim. Deixa eu tentar aqui abrir uma para vocês. Os recursos estão meio espalhados hoje, então vai ficar assim mesmo. Então aqui, ó, casos. Então, antigamente, eu não digo antigamente que até hoje se faz isso, né? Mas se usava muito a técnica de você dizer assim, olha, vamos preparar uma aula e nessa aula a gente vai fazer uma simulação, tá? E essa simulação, ela, antes de surgir de entrar nos computadores, ela pode ser feita, por exemplo, usando atores, né? E até hoje a Faculdade de Medicina usa atores para isso. Inclusive agora eles têm, parece um grupo de teatro lá que vai fazer isso aí, que a gente vai trabalhar em conjunto também, né? Eles pagam, né? Alguns atores. Eventualmente eles pagam atores externos que fazem isso, né? Então, você tem a história dos atores, mas você também tem, se você quiser, você também tem o que eles chamam de manequins, né? Então os manequins, tá tudo espalhado, vocês estão vendo, né? Mas eu vou abrindo aqui, vai chegar uma hora que eu vou parar de abrir coisas. Mas os manequins, eles são uma outra forma de tratar, quando ao invés de atores, porque tem coisa que não dá para você fazer o ator simular, né? Por exemplo, você não vai fazer o ator, assim, você até pode fazer o ator simular os sintomas de uma parada cardíaca, assim, os sintomas, mas o coração dele não vai parar, tá certo? Não dá para fazer o coração. Aí, então eu tenho esse Health Reference, que eu acho que eu já compartilhei com alguns de vocês, mas posso compartilhar com outros. Tem várias coisas interessantes, e uma delas tem o Mannequin Simulator, né? Que inclusive esse artigo aqui é uma história do desenvolvimento da simulação baseada em manequim. Mas a ideia básica, né? E aqui na Faculdade de Medicina tem, e eu já vi em outros lugares que tem também, o Mannequin Simulator, eu não sei porque eu não botei aqui. Onde é que tá? Porque o Mannequin Simulator, ele é um robô, depende de quanto você está disposto a pagar por ele, tá? Mas, assim, quando eu digo depende de quanto você está disposto a pagar, eu estou procurando, que eu tinha um outro que eu não estou achando aqui, que é um manequim famoso. Simulations. É estranho, porque ele deveria estar aqui, esse simulador de... eu não sei porque ele não está aqui. E esse aqui não está entrando. Mas a ideia básica é, você tem um boneco, né? Aqui na Faculdade de Medicina tem. Se você comprar um mais caro, mais sofisticado, esse boneco ele consegue simular, por exemplo, se você botar o estetoscópio nele, e se você estiver simulando uma arritmia, ele consegue mostrar essa arritmia, né? Aqui tem uma história. Aí ele consegue simular esses sintomas. Então, hoje em dia você pode usar esses recursos tecnológicos, mas até um certo tempo, e eu acho que até hoje, tem muita gente que usa também pessoas para fazer essas simulações, né? Então, quando você vai fazer, aqui tem um pouco a história, né? Deixa eu ver se aqui eles têm uma imagem para vocês verem como é que é. Aqui só tem o abstract, né? O PDF eu acho que está aqui do lado. Vamos lá. Então, bom, mas esse tipo de simulação, quando você tem que fazer um plano, tá? Seja no manequim, seja com os atores,
Você tem que chegar para os caras e dizer assim, tá, como isso vai se desenvolver, né? Então, e esse plano é o que o pessoal tem desenvolvido ao longo do tempo, né? E é o que tem nesses documentos aqui, por exemplo, tá certo? O que o cara escreve nesse plano? Ele vai lá e diz assim, você tem o sumário, por exemplo, né? E esse sumário aqui, não, em geral, os alunos não vão ter acesso a ele, porque na verdade o sumário é como se você estivesse escrevendo o que é o caso, o que você está querendo simular, não sei o que, né? Aí depois você pode definir, né? Mas nesse sumário já tem algumas informações importantes que você pode fornecer para quem vai jogar o jogo, porque na verdade você tem sempre uma história. Por exemplo, aqui, ó. Então, o Todd é um homem de 22 anos que caiu da sua motocicleta no início dessa tarde, tá certo? Então, o MS encontrou ele combativo, sentado debaixo de uma árvore e obviamente confuso, né? Ele tem muitas abrasões, não seria em português? Muitos... Não é bem lesões, seriam... quando... Não, abrasões é quando você tem aquelas feridas superficiais, assim. Arranhões não é, mas é alguma coisa, vocês entenderam, né? Eu acho que em português tem uma palavra bem parecida. Do lado... Escoriações, eu acho que escoriações, do lado esquerdo e reclama de uma dor na perna direita e tá certo? O que significa combativo? Eu traduzi como combativo, mas eu acho que não... Eu fiz uma tradução literal que talvez não seja apropriada, tá certo? Não, combativo em português, se fosse a tradução combativo, o cara devia estar meio arredio, vamos dizer assim, meio, né? Eu tô imaginando isso, combativo, eu não sei o que. Porque combativo em português vem de combate, né? Não é confuso. Não em português, mas é que eu traduzi ao pé da letra em inglês, mas em inglês provavelmente combativo não é, eu acho, né? Não sei, ou esse termo... Acho que é agressivo. Agressivo, talvez. Mesmo, eu acho que vem de combate mesmo. Talvez a gente pudesse traduzir como agressivo, né? Meio, né? Em português seria combativo. Alguém, aqui ó, seria alguém que está disposto à briga, né? Então não é um cara tranquilo e tal, certo? Bom. Então aqui você tem a descrição do caso, né? Na verdade não, aqui é o sumário do cenário, é o que é apresentado para eles, né? Então vamos dizer, se fosse um negócio com atores, eu tenho várias opções, né? O cara pode fazer o papel do cara mesmo, caído, e eu posso, sei lá, desenhar umas feridas, não sei. E aí você chega e você vai, né? E os atores, eles podem ser orientados por um script, né? Se você pergunta onde está doendo, né? E aí eu posso, por exemplo, se eu quiser tirar um eletrocardiograma, eu posso pegar o eletrocardiograma de uma pessoa que está, né, que é o caso que eu estou me dando, entregar para eles como se fosse o do paciente, tá? Bom, e aí você tem, por exemplo, aqui você tem um formulário onde você vai organizar quais são os equipamentos que você quer usar na sua simulação, tá certo? Quais são os monitores que você quer ter disponível, tá certo? Make-up e maquiagem, talvez para fazer as feridas, essas coisas. Multimídia. Então multimídia é um material que você vai ter disponível, né? Por exemplo, eu vou ter lá eu tenho que ter um raio-x do pulmão, por exemplo, né? Porque se o médico disser, eu quero fazer um raio-x no pulmão, aí eu vou ter que ter um lá para dar pro cara, tá certo?
E aí depois tem os papéis, né? Quem vai fazer o quê? Então vai ter um cara que vai ser do time de trauma, o líder do time de trauma, o cara que é da anestesia, tem o residente em cirurgia, tem a enfermeira, tá? E assim por diante. Potential distractors. Eu acho que são coisas que distraem, né? São coisas possíveis, né? Então, instruções para o pessoal. Então você vai dizer o que você vai dizer para cada uma das pessoas, tá vendo? Tá certo? Aí aqui você pode construir uma ficha sobre as características do cara, né? Por exemplo, qual é o ritmo cardíaco dele, qual é a pressão. Aí você vai dando os dados do cara. Aí aqui você vai ter o script, né? Preparação. Se o cara fizer certo, né? O que é que o cara pode fazer errado, né? Então isso aqui são coisas que podem dar errado, né? Por exemplo, preparação para o paciente. Então a gente recebeu a informação que o paciente está chegando, o que pode dar errado, né? E aqui algumas notas sobre o caso. Então você vai, né? Patient arrival, tá certo? Então aqui você pode ter coisas que podem dar errado também. E aí você monta o caso aqui, né? Multimedia Elements, pronto, aí eu tenho um caso montado. Aí o que acontece? Uma vez que eu tenho um caso montado, então tem várias organizações por aí que fornecem esses formulários para você construir casos, né? A ideia é que você pode, aqui um outro exemplo, né, de formulário. O cara tem esse formulário aqui, você tem o caso, né? E esse aqui é um pouco mais organizado, não é organizado, mas assim formatado, né? Você vai dando X aqui, eu vou usar um manequim computadorizado. Aí tem o realismo, né? Conceitual, físico, emocional e experimental, né? Eu estou imaginando que aqui, por exemplo, às vezes eu quero trabalhar um aspecto emocional, né? Então eu não estou tão interessado no cara diagnosticar exatamente, mas se ele sabe trabalhar sobre um certo estresse emocional. O cara começa a chorar e a gritar, né? E o que é que você faz? Então, aqui tem tá vendo? Os equipamentos. Então você vai ver que aqui tem o timing, né? Quanto tempo deveria levar. Isso aí é para trazer isso para um cenário de um jogo. Isso eu estou mostrando, porque se você pegar depois esse texto aqui, que eu vou compartilhar, ele fala um pouquinho assim, ele dá uma visão e diz assim, olha, antigamente, há muito tempo se faz simulação, não é uma coisa nova. E há muito tempo as pessoas têm tentado organizar isso, fazer registros e compartilhar, né? Porque, sei lá, eu faço isso na minha universidade, tá bom, mas aí, sei lá, um outro cara quer fazer também e ele quer replicar o meu caso, né? Como eu poderia, vamos supor que não existe computador, como é que eu registro isso para entregar para o cara poder fazer a mesma simulação na faculdade dele, né? Tá. Então esse é um problema que não é novo, a gente não está inventando isso já tem há bastante tempo, e os caras fazem isso há muito tempo, e cada um faz de um jeitão específico. Se você gastar tempo, você vai ver que esses formulários tem vários por aí, tá certo? Mostra várias, né? Você tá vendo? Learner Actions. Então aqui também ele tem uma tabela de tá vendo? De cada etapa, tá vendo? Então os caras tentam compartilhar com outras pessoas a forma de fazer isso aí, tá certo? Bom, então isso é o que se fazia no formulário, tá?
o que o pessoal está tentando fazer hoje em dia, não é? Então, agora está se multiplicando, e aqui eu tenho alguns registros, está se multiplicando os caras que estão fazendo ambientes para você simular o caso, certo? Então esse ambiente, na verdade, ele vai ser o quê? É igual se eu quisesse pegar uma ficha dessa, ou um caso que eu iria simular com pessoas, e eu quero criar virtualmente um ambiente onde eu vou colocar todas essas coisas e o cara vai passo a passo fazer um negócio, certo? Bom, um dos exemplos clássicos é esse ambiente chamado, eu vou mostrar para vocês, chamado Open Labyrinth. Cadê? Isso aqui é a história da simulação de manequins, tá vendo? Mannequin Simulators. Aí mostra os manequins que eles faziam, tá vendo? Que simulavam casos para treinar médicos. Você vê que a coisa é antiga, né? E os caras testaram para várias coisas, tá vendo? Bom, mas aí, aí se você pegar hoje em dia, o que eu tenho visto que tem sido o tom geral dos ambientes que tem se proposto a virtualizar esse tipo de coisa, né? Então, os ambientes que têm se proposto a fazer isso, eles imaginam que você descreve, pelo menos os que eu conheci até agora, eles imaginam que você descreve o mesmo cenário dessa maneira. Deixa eu abrir aqui um artigo que está aqui no Virtual Patient também, que é esse artigo aqui, que ele faz uma coisa assim. Então, o que vira o seu caso? O que passa a ser o seu caso? Então, o seu caso passa a ser um grafo, de uma certa maneira, né? E nesse grafo, eu posso imaginar que eu tenho como se fossem estados, né? Depois eu vou mostrar para vocês isso no software funcionando, mas você tem um estado, né, do grafo. Então, por exemplo, eu posso pegar aquele caso inicial, que o cara caiu da moto, isso aqui, e eu posso criar um caso, um quadro, onde eu descrevo esse caretinho aí, certo? Então, esse Open Labyrinth é um desses caretas que fazem isso, certo? Inclusive, ele permite que você solicite lá, eu já solicitei uma conta, uma conta do ambiente de demonstração, que é importante para você, por exemplo, criar os seus próprios labirintos, se você quiser, né? Os seus próprios. Então, deixa eu mostrar aqui esse daqui que eu estou criando, tá? Então, essa é a ferramenta de autoria deles. O que o cara pensa? Então, você imagina que ele tem esse editor visual aqui. E nesse editor visual aqui, ele me dá um sistema que é tipo para construir um grafo mesmo, assim, tá? Então, eu consigo... Caramba. Tem alguns desses ambientes que eles não estão preparados para lidar com resolução baixa, que nem essa que a gente está vendo aqui. Aí toda vez que dá resolução baixa, ele fica confuso. Eu acho que se eu clicar fora, será que se eu clicar fora? Close Panel. Então, deixa eu ver. Eu tenho que clicar aqui, na verdade. Então, essa bolinha aqui é onde começa, tá certo? Ou não? Não, né? Não, essa bolinha é onde termina. Não, essa bolinha é onde começa, mas ele fica em cima do Start aqui, tá? Aí tem o Start. Então vocês estão vendo que você, nesses ambientes, você constrói um caso. Você tem essas caixinhas, tá certo? E aí o que você tem nessa caixinha? Você tem
você define um certo estado, né? E você define e geralmente eles colocam um texto livre, né? Para você poder descrever o caso, tá? Então, é como se fosse essa caixinha aqui. Você descreve isso aqui e você pode estabelecer transições, né? E as transições, então, vamos imaginar aqui, né? Você descreveu o caso aqui, né? Aí você pode ter supporting information, você pode dar outras informações aqui, palavras-chave. Aí você pode definir várias regras. As informações de suporte, elas são privadas, quer dizer, às vezes eu quero ter isso só para mim que construiu o caso, mas eu não quero que o aluno veja isso, né? Ou a informação adicional seria, né? Eu quero colocar um botão para informação adicional. Aí eu tenho várias coisas que são interessantes. Aqui eu tenho anotações e eu tenho coisas do tipo, eu posso definir probabilidade de passar de um estado para o outro, né? Que é exit node probability, por exemplo. Então eu posso definir uma probabilidade para sair do nó. Eu posso definir se para ir para um outro estado ou para ir para um outro negócio, eu vou ter hiperlinks, né? Então eu vou ter lá as hiperlinks e aí o cara vai escolher um hiperlink para ir para o outro cara. Eu vou ter um drop down, tá certo? O que significa esse assim, drop-down mais confidence? O que seria? Bom, esse eu nunca testei, tem que ver. Eu estou imaginando que é alguma coisa que você não sei. A gente pode testar para ver o que é drop-down mais context. Confidence. Não sei. Tem alguma coisa a ver com confiança, mas não sei o que é. Você pode escrever um texto, você pode fazer botões, tá? Você está montando aí um grafo ou um workflow de... Não, ele é um grafo porque ele vai ficar assim, ó. Você pode ter vários caminhos, né? É claro que eu estou imaginando que o ideal é que ele seja acíclico, né? Que ele seja um DAG, né? Mas não sei se haveria restrições dele ser cíclico também. E você definir, por exemplo, sei lá, uma probabilidade de você sair do ciclo num certo momento, por exemplo, tá? E aí o que você vai fazer aqui é que você vai definir todas essas coisas, tá vendo? Ó? Se você tem que evitar esse nó, se você deixa ele revisitar o nó ou não, tá certo? Então, se esse nó já manda você encerra o caso e você dá um report ou não, tá certo? Depois você tem outros recursos. Então, na medida que você vai montando o negócio, você vai definindo esses estados aqui, tá certo? Esse daí é um tratamento? Hã? Esse daí é um tratamento, aquilo que você está... É um caso que eu estava montando, vamos dizer assim, né? Que eu não escrevi inteiro ainda, mas é um caso que eu estava construindo, tá certo? Mas no final ele fica uma coisa parecida com isso aqui, ó. Infelizmente, assim, até onde eu vi, no Open Labyrinth, eles têm assim um monte de labirinto que é compartilhado. Você pode ver um monte deles aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é compartilhado, mas eu não vi, eles não me deram acesso, pelo menos que eu tenha visto, tá, a editar o conteúdo do labirinto, tá certo? Quer ver? Tem uns labirintos, quando você vem aqui pro Home, ele me mostra os labirintos mais recentes, tá vendo?
Palliative Care, Mildred Blonde, por exemplo. Então, na hora que eu entro no labirinto, Mildred Blonde, acho que ele está abrindo. Deixa eu ver. Não. Acho que você não vai para o play? Aqui no... Não, se eu der o play ele vai mostrar. É que eu tava querendo... Bom, eu vou mostrar de um outro lugar, porque eu ainda não aprendi aqui como pegar um labirinto desse. Eu não sei se eu conseguiria trazer ele para mim e editar, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu também tô... Deixa eu pegar um outro Classroom, que é o pessoal lá da Medialogia. Eu também estou compartilhando com ele umas coisas que eu vou transferir para o nosso ambiente também. E aí eles têm aqui... Isso aqui, por exemplo, é um labirinto que foi criado no Open Labyrinth, tá vendo? Então a cara final é uma coisa assim, ó. Você vai ter lá uma página HTML, aí você pode ter links aqui, ó, tá vendo? Mas ao invés de links, ele poderia ser um Dropbox, assim. Dropbox não, uma lista drop-down, né? Então, por exemplo, aceite Patient into Care, tá? E o interessante que eu aprendi olhando alguns desses casos, e é isso que eu queria dizer aqui, é a questão da narrativa, né? Às vezes parece assim, o que tem muito mais do que eu só pegar como aquela ficha que tinha antes, né? Só explicar a situação do cara, o cara dá os sintomas, o tratamento, e eu digo se deu certo ou se não deu certo. Quer dizer, como eu torno esse negócio interessante? Então, se você pegar um caso como esse da Mildred, aqui, tá? Então, foi um caso que eu li e ela foi feita no Open Labyrinth e que eu achei muito interessante. Por quê? Porque aqui tem uma narrativa, certo? E não é um caso trivial, assim, certo? Então, qual é o caso dessa polypharmacy, né? Então, aqui ele fala que você está no seu último ano de estudos médicos, tá? E o que eu gosto aqui, que eu acho que é importante, e depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de jogo, é que introduzir no caso elementos reais, por exemplo, você não trata só o paciente, você tem que interagir com as pessoas que estão em volta, né? Você tem que interagir, por exemplo, com outro médico, com a enfermeira, tá? Então tem um jogo muito interessante que mostra isso. Deixa eu ver se eu consigo trazer. Eu acho que chama Trauma Center. Eu mostrei pra vocês. Foi Trauma Center? Alguém já viu? Deixa eu ver se é Trauma Center. O Trauma Center. Exatamente. Então, se você pegar esse jogo Trauma Center, por exemplo, esse Trauma Center é o do... Como é que é? Aqui não dá para vocês ouvirem o som, né? Eu até posso tentar botar o som aqui alto para vocês, mas eu não sei se vocês vão escutar alguma coisa. Isso aqui é um jogo, tá? Que roda em... Eu não sei se esse é no Wii, tá? Eu não sei porque não tá saindo som nenhum, para falar a verdade. Esse é um jogo para treinamento médico também, esqueci. Não, esse é um jogo para o público em geral. É estranho, não tá saindo som nenhum. Mas esse aí tem um labirinto. Eu já sei porque que não tá saindo som nenhum. É porque
Esse é daqueles que tem o microfone junto com o... Deixa eu tirar o microfone. O começo parece aqueles seriados médicos, assim, sabe? Tipo... Eu não sei se esse aqui é o quadro ruim. Isso é feito para o público em geral. Vê que eles criam um contexto. Médicos, enfermeiras. Ah, é bom o som dessa máquina, hein? Bom, deixa eu adiantar um pouco, né? Porque ele vai ficar mostrando isso. Aí ele mostra. Ó, tá vendo? Ele começa a contar uma história. Tá vendo? Aí começa assim, ó. Na casinha, não sei aonde. Não, aí vai contar uma história, você tá vendo? Porque o mundo real é assim, né? Na verdade não aparece na sua frente. Você não abre o olho e aparece na sua frente o paciente, né? Aí essa pessoa veio de algum lugar, aconteceu alguma coisa com ela. Aí ele vai contando a história dele. Se você quiser, você chora, tá? Aí agora você vai ter que tomar os cuidados. Mas o que eu gosto também é que tem todo o esquema dentro do hospital. Aí, ó. Hurry, Val! The patient's a 40-year-old male. He has a gash on his chest and he's losing blood fast. Eu gosto que essa forma é assim que se fazia desenho animado antigamente. Entra uma figura arrastando assim, aparece um texto. His blood pressure is 70, his heart rate's 130, and he's lost consciousness. Got it. Can you hear me? We're going to take you into the hospital. My name is Valerie Blaylock. I'll be treating you. Tá vendo? Se você sacou que tem uma narrativa aí, não é só um negócio tipo, ah, tá aqui os sintomas e decida o que você vai fazer. Não. Aí, o legal é que dentro do hospital, aí começa o baracobaco entre a assistente de enfermagem, a enfermeira, o médico. Have Eric make a quick trip to the blood center. Now what about the x-rays? It looks like he has 2 broken bones. We'll have to rebuild them. Nurse, have an ample supply of antibiotic gel ready. It's hard to believe. But situations like this don't seem to faze me anymore. I thought I was going to be able to kick back and enjoy the northern lights. Aí eles já botam uns questionamentos do médico, entendeu? Doctor, the patient's vitals are dropping. Aí aparece algum... Let's get down to business. Dinner reservations. Aí ele mostra o... Aí mostra o jogo. Aí o jogo é simples, porque esse jogo aqui é pra... Não é para o cara aprender a fazer diagnóstico. Isso aqui é para você brincar. Aí você tem que... É mais jogo de habilidade, assim. Você tem que conseguir fazer costura. Aí é um negócio bem bobinho, assim, eu acho, assim, na minha visão. Porque não tem muito a ver com o real. Aí depois tem, o cara conversa. Aí, tá vendo? Aí o cara fala um negócio. Hã? Não, mas é bobinho pelo seguinte, você vai ver agora. Eles fazem tudo isso, mas o que você tem que fazer é aprender a mexer o negócio do Mi para fazer as costuras, entendeu? Aí você tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Begin treating the external wound. Fala isso aqui. First, you'll need to sew up the laceration and suture the remaining So far, so good. Aí no final vai fazer assim.
Isso aí é o jogo, entendeu? E concorda comigo que isso aí não prepara ninguém pra nada, é um jogo, né? Certo? Aqui é a parte de reparo dos ossos. Aí o reparo dos ossos é montar um quebra-cabeça, na verdade. Você vai removendo os fragmentos. Aí depois você tem que juntar os pedaços, tá vendo? Aí agora você tem que montar o quebra-cabeça. Bom, deixa eu tirar o som, que som. Aí você vai montando o quebra-cabeça. Quer dizer, no fundo a questão é, o que eu estou chamando de bobinha é isso aí. Isso é bobinha, assim. Isso não serviria para um treinamento. Mas na vida real não é assim, eu acho que é isso. Se fosse só isso seria ótimo, né? Alguma coisa, né? É. Ele fica com dúvida se a peça é aquela mesmo. Falando, voltou. Eu peguei a peça errada. É isso, na hora de fazer o negócio, assim, mas o que eu gostei desse jogo é a narrativa, tá certo? E tem umas horas que tem, eu acho que eu vi na outro vídeo, que pode ter tipo uma disputa, um debate entre você e outro médico, sei lá, entendeu? Tipo, ou tem um equipamento que não está funcionando, ou o médico não quer colaborar, entendeu? Quer dizer, com esse negócio de entrar personagem, pode ter né? Pode ter um negócio. Então, eu acho que essa coisa da narrativa é um pouco o que ele tenta introduzir aqui também, né? Mas eu gosto desse caso. Esse caso aqui me parece ser interessante, esse da Polypharmacy, né? Porque o que acontece? Essa paciente aqui, ela foi uma enfermeira, é uma senhora que foi uma enfermeira, né? E ela tem, há muito tempo, ela tem uma incapacidade, vamos chamar, né? Que foi gerada por um acidente de trabalho, né? E aí o interessante é que ele vai mostrando todas as situações dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele diz assim, olha, ela está tomando vários medicamentos, e os medicamentos são esses daqui, tá certo? Inclusive morfina, tá vendo? E aí você tem várias opções aqui, né? Você pode não aceitar o paciente, você pode aceitar o paciente, tá certo? Então vamos supor que eu aceitei o paciente, eu quero tratar esse paciente, né? Eu não sei o que significa não aceitar e passar para outro, né? Eu não sei o que significa nesse jogo, né? Talvez a decisão fosse não aceitar porque nessas condições você não devia, não sei. Você tem jeito. Porque uma falta é um abraço. Então, por exemplo, aí ela vai falar que tem dores, não sei o que, e o que ela quer, ela quer que você, aqui ele fala, né? Ele só está pedindo para que você dê um refil dos medicamentos, né? É isso que ela quer. Ela toma aquele bando de coisa, dá um refil. Aí ele fala, você pode fazer uma prescrição de um refil, ou você pode perguntar mais coisas, tá certo? No fundo, uma das coisas que eu acho interessantes aqui, e é isso que eu quero trabalhar inclusive com o pessoal do Gamux, é que quando você olha do ponto de vista do médico, uma grande parte desses jogos eu tenho achado as decisões meio óbvias, assim, certo? Você tem trabalhado com caminhos muito simples, certo? Então, ali, por exemplo, dá um refil para ela ou perguntar mais coisas. Fica meio óbvio que você vai perguntar mais coisas e não vai dar refil para ela de cara, né? Eu já daria refil.
E pronto, né? E libera. Tá nas costas, né? Refil é renovar a receita para comprar mais remédio. O Dorflex está tudo resolvido, é mais fácil. Só que tem coisa que tem que ter receita, né? É por isso que o cara pede. O cara pede o refil, porque precisa da prescrição. Quando é enfermeiro, talvez não possa pegar. Dorflex não tem problema. É porque também lá fora, a gente não compra toda hora os remédios na caixinha, eles enchem o potinho mesmo, por isso que a palavra é refil. Porque eles enchem o potinho tem seu nome e ele é. O ideal era perguntar. Aí você vai seguindo, tá certo? Mas assim, uma das coisas que eu aprendi bastante na época de jogos é quando você constrói um adventure, né? Eu já cheguei a mostrar para vocês adventure, né? Eu cheguei a falar sobre isso ou não. Já jogaram aqueles jogos de aventura? Que ele descreve um cenário, tipo RPG. E aí você tem que tomar decisões, né? E o bacana nesses jogos é que nem sempre não, na maioria das vezes as decisões elas não são triviais, assim, elas não estão na sua cara, né? Aí você vai dizer assim, mas do ponto de vista pedagógico, de educação, por que eu faria isso, né? Por que eu ensinaria alguém a construir uma narrativa que não é trivial, que tem vários caminhos? E a questão central, na verdade, é a seguinte: você quer manter o jogador engajado, você quer que a pessoa se engaje no negócio, tá certo? E para manter a pessoa engajada, muitas vezes, você tem que fazer coisas não triviais para ela achar interessante. Ela tem que chegar lá e dizer assim, pô, não é mais um daqueles caras. Se você pegar os concorrentes, tá? Eu não mostrei aqui, mas tem vários. Por exemplo, tem um que roda no celular, tem vários que rodam no celular, alguns de vocês já devem ter visto, como Prognoses. E muitos deles funcionam muito parecido com isso aqui, ó. Que eu acho que foi um jogo que o Francisco compartilhou. Que é esse aqui, ó. Que eu gostei muito, assim, do ponto de vista visual, né? Mas eu fiquei me perguntando se a narrativa deles era suficientemente rica, porque às vezes o caminho parece meio linear, assim, entendeu? É quase linear com alguns brands, assim, mas não é... Você pega um caso desse aqui e vários softwares, inclusive que rodam no celular que eu vi, é um pouco nessa direção. Esse da Polypharmacy é um pouco linear, assim, no sentido de que eu chamo de linear porque você meio que vai pedir os históricos, tá vendo? Você vai perguntar cada histórico dela, ele vai te dar os vários históricos, então você vai ler os históricos e aí depois você vai para o Calculate Risk Assessment. Então, por mais que pareça um cenário, né, que tenha links e o software tenha possibilidades, no final das contas, né, você tem uma coisa mais ou menos linear, tá certo? Esse cara aqui também, eu achei sensacional esse negócio, assim, eu achei ultra sofisticado, assim, não sei quem chegou a clicar. O Francisco mandou, foi você, mano, Francisco mandou? O da Poli eu também tinha te mandado, mas não tinha navegado, né? Que teve que a gente estava procurando as coisas. Mas esse eu naveguei. Esse está bem bacana. Esse aqui ele é bem show, assim, ele mostra imagens. Em termos de apresentação, exatamente. Né? Eu não sei porque que não está carregando aqui. Hã? Então, no fundo, os caras têm investido nessa coisa de recurso, mas às vezes me parece, mesmo esse aqui, se você olhar, você diz aqui, isso aqui é uma rede, né? Se você olhar essa rede, ela também não tem tantas, assim, ela também é meio que, primeiro, porque no fundo, se você pegar o artigo dos médicos lá, e eu acho que é isso que é um trabalho interessante, né? Eu acho que é isso que é Sobre esse negócio da narrativa, você fala, mas esses caras são meio lineares. Pra gente fazer algo diferente seria o quê? Pedir para os médicos escrever algo mais complicado, ou eles escrever uma coisa básica que a gente vai ter que transformar em algo complicado? Eu acho que tudo, certo? Assim, como nós poderemos... Mas na mão de quem essa ideia de tornar a coisa mais
legal. Mas... Eu tô achando que isso vai ser uma interação entre médicos e o pessoal que desenvolve. Você não vai ter um ciclo, um caminho único, você entendeu? Na minha opinião, eu acho que o médico poderia começar com o esqueleto de um caso, assim, né? Ou a gente até pode pegar o caso do Moodle, por exemplo, porque a gente já sabe o roteiro, tá certo? E eu acho que a gente pode introduzir uma narrativa, um negócio, certo? E obviamente a gente vai introduzir um bocado de erro e bobagem. Aí a gente entrega para os médicos, o médico olha aquilo ali e vai dizer, não, olha, isso aqui não pode, não é desse jeito, tá certo? Por exemplo, até as coisas mais simples, né? A Gabriela Vitorelli, que está fazendo o doutorado com o Marco, né? Ela foi apresentar para a minha turma de meteorologia sobre caso de como você, se você encontrar uma pessoa desacordada, o que você tem que fazer. E aí ela tinha lá um script do que ela achava que tinha que fazer. Só que aí começam a surgir dúvidas, certo? Por exemplo, a primeira coisa é que você tem que se certificar que a pessoa está desacordada mesmo, tá certo? Ou você vê se a pessoa tem pulso, para ver se ela está assim, tipo... Primeiro você pergunta para ela, ei, você está se sentindo bem e tal, né? Pode ser mais rápido, você chega lá e pergunta para ela, está tudo certo, você está tudo bem, tá certo? Só que pode ser que a pessoa esteja sem pulso, certo? E se ela tiver sem pulso, ela não vai te responder. Então, ver se ela tem pulso pode ser mais rápido do que tentar ver se ela está acordada. Só botar o dedo aqui, não sei o quê. Aí a gente ficou na discussão o que faz primeiro. E é uma coisa simples que pessoas deviam saber num caso de emergência, você entendeu? Mas aí a última vez que a gente estava discutindo, o Marco mesmo, quando a gente começou a dizer sobre esse negócio de narrativa, ele começou a viajar, assim, várias possibilidades. Você encontra o cara desacordado, no porta-luva do carro tem seringas e não sei o quê. Não, mas é sério, não é piada. Às vezes você vai salvar um cara que está em coma porque abuso de drogas, overdose, certo? Mas aí você pode criar um caso mais interessante que não está ali na cara. Você vai ter que ir olhar o carro, descobrir que no porta-luva tem um negócio, você entendeu? Aí você também pode construir todo um caso que leve o cara a uma conclusão errada. Por exemplo, o cara tá no chão porque ele tem algum outro tipo de problema que... Como é aquele que... epilepsia. Um cara que tem epilepsia, tá certo? E no carro, e no porta-luva realmente tem um negócio de drogas que é do amigo dele, sei lá. Você cria uma história para fazer o cara ir no caminho, mas ele tinha que prestar atenção para outra coisa. Tem sei lá, umas coisas mais básicas que você olha e que talvez você não precisasse ir procurar no porta-luva para ver se tem droga. Então você pode até conduzir o cara por um caminho diferente, ou distrair ele e ver se ele se recoloca no caminho, você entendeu? E eu acho que isso ficaria interessante, porque eu acho que se você fizer um caso assim, até um cara vai discutir com o outro. Ah, você já fez o caso 45? Você caiu naquela lá do negócio, ok, entendeu? Tipo, não sempre, senta lá, tem uma ficha, você toma, você quer. Aí ninguém aguenta, você entendeu? Eu entendo que eles fazem isso, porque se você pensar, se vocês lerem esse artigo do Marco, que está muito bom, a equipe dele, eles mesmos sugerem, eu acho que todo mundo tem, e eu acho que isso é necessário, eles têm um script. Isso aqui é um script, tá certo? E por que tem que ter? Porque existe também, e essa é uma coisa paralela, o que a gente chama de um learning design, né? O que é um learning design? Esse grafo, e essa é a parte bacana do negócio, tá certo? Eu acho que isso dá bastante, aqui dá o play, ó. Eu acho que isso dá bastante coisa de pesquisa, tá certo? Esse grafo que você constrói aqui no Open Labyrinth, né? O grafo que você faz aqui, esse aqui, por exemplo, na verdade você pode pensar em dois grafos superpostos, certo? Um grafo é o grafo da narrativa. Você vai começar falando isso, você vai para cá, você vai para lá, tá certo? O outro grafo é o grafo da... O que acontece? Se você construir isso aqui, existe um padrão aberto que é feito por uma organização chamada MedBequeathos. Esse cara aqui, certo? Eles têm uma padronização, quer dizer o seguinte: tem vários sistemas hoje, eles têm uma lista de uns 5 ou 6 que já seguem esse padrão. E qual é a ideia? A ideia é que você vai construir o negócio num deles e você vai conseguir ler no outro. Então tem um padrão para você fazer isso, tá certo? E o interessante é que eu li a especificação
E eles se basearam na especificação dos objetos de aprendizagem, certo? Então, na verdade, quando você constrói um labirinto desse, ele cria um objeto de aprendizagem, que é um pacotinho que tem todos os recursos, tem arquivo XML dizendo quem são os recursos e tem todo o negócio, tá certo? Agora, o padrão dos objetos de aprendizagem tem um negócio chamado Learning Design, certo? Que eu até tentei, tem uma ferramenta que eu baixei aqui, abrir o meu labirinto nessa ferramenta para poder mostrar para vocês o Learning Design. O que é o Learning Design? O Learning Design é o seguinte, é um projeto que eu vou fazer para dizer assim, ó, esse aqui é o Virtual Patient, né? Então eles têm toda a especificação aqui, né? Então, tem um tipo de ferramenta que eu instalei até uma aqui, mas eu tentei abrir o projeto nela e eu não consegui, e eu acho que é porque, eu ainda tenho que ler mais sobre isso, mas eu acho que é porque o pessoal não está seguindo à risca o Learning Design, que é essa Recourse aqui. O que é essa ferramenta Recourse? Recourse é uma ferramenta que usa os padrões de Learning Design. A ideia de Learning Design é que quando você desenvolve um objeto de aprendizagem, vamos chamar essa simulação um objeto de aprendizagem, eu tenho que fazer um design pedagógico, um design educacional. O Learning Design é mais ou menos esse roteiro que o pessoal descreve no artigo, certo? E que roteiro é esse? Por exemplo, o primeiro passo aqui, eu vou descrever assim, o paciente chegou, uma mulher de 50 anos, então eu descrevo os sintomas. A minha meta aqui nessa primeira parte é ver se o médico sabe como reconhecer falha respiratória, tá? Isso não vai ser apresentado para ele, tá? Isso está por trás, mas isso é o meu Learning Design, tá certo? E aí, dependendo de como seria ele se comportar aqui, o sistema já pode registrar, e isso serve para o Francisco, que está pensando nessa coisa da parte de calibrar as questões, etc. A depender de como ele se desenvolve nessa etapa, o sistema já pode registrar atrás. Esse cara sabe ou não sabe como reconhecer uma falha respiratória. Então eu posso ter esse registro. Então, na medida que o cara vai se desenvolvendo, você imagina então o seguinte, esse sistema aqui, Ubiquitous, certo? Não, esse Open Labyrinth, desculpa. Esse Open Labyrinth, depois que você, na medida que você faz o grafo, você pode nele, tá? Também ir colocando elementos do Learning Design. Você pode ir definindo aqui, nesse grafo, para cada caixinha dessa, você pode ir alinhando com elementos do Learning Design, tá certo? Eu ainda não entendi se dá para fazer direto nele, ou se porque ele exporta para isso aqui, ó. Se você chegar aqui, nele, tá? Cadê? Não, acho que o menu tinha que... Hã? É aqui? Ué, apareceu um menu aqui em cima. Eu não sei porque esse menu desapareceu. Deixa eu ver. Botar uma seta ali. Bota uma seta. Hã? Botar uma seta. Tem uma seta ali à esquerda. Esse cara aqui, né? Não. Aí. Essa seta ali à esquerda. Aqui, Tools. É aqui mesmo. Aqui, Labyrinths. Eu acho que eu tenho que abrir ele. Mas ele está aberto aqui, né? Tem uma barra de procura. Export. Tools. Labyrinth Search. Lá embaixo. Cenários aqui, talvez? Não. É porque esse aqui é o menu mais geral, né? Não é esse menu que eu estou procurando. Bom, aqui não está aparecendo. Eu acho que por causa da resolução o sistema está meio perdido, tá? Tem um file. Aonde? Aqui? Acho que não. Case Design. Tem umas coisas aqui, mas eu acho que, assim... Aí você vai colocar aqui pra você fazer o download. Eu não estou vendo aqui, mas eu acho que é por causa da resolução. Mas ele tem um negócio que é assim, ó. Talvez agora. Aqui, ó. Talvez aqui agora eu consiga. Aqui, ó, tá vendo?
Tools. Aqui. Sport Labyrinth, tá vendo? Mebiquitos VP. Ou tem esse Advanced Sport, que eu não sei o que é. Mas o que ele faz? Quando você faz o Sport para esse Mebiquitos VP, tá certo? Vamos ver aqui o Advanced Sport, o que ele vai fazer. Ele cria esse arquivo zip, tá vendo? Que está dentro do padrão do Learning Object, tá? E dentro dele tem um Learning Design, tá? Então eu conseguiria teoricamente pegar essa ferramenta de Learning Design e abrir ele, tá? Mas eu já tentei e ele está dando erro. Então eu acho que tem alguma coisa que ele não está... É esse manifesto que eu deveria abrir aqui, mas ele está dizendo que não é válido. Então eu estou imaginando que tem alguma coisa que ele não está seguindo o padrão aqui, tá certo? Mas o que é um Learning Design? O Learning Design, eu acho que dá até para eu botar aqui umas telas desse recourse para vocês verem. O Learning Design é um padrão para você definir quais são, digamos assim, as etapas que o seu objeto de aprendizagem tem, de execução. E nesse caso a gente poderia imaginar os blocos e aí... Eu não entendi o que tem a ver o objeto de aprendizagem com a questão lá do... O objeto de aprendizagem, ele é um padrão para você poder empacotar, distribuir, executar alguma coisa, qualquer tipo de objeto digital para aprendizagem, tá certo? Então eu quero pegar todo, por exemplo, no Open Labyrinth, vão ter imagens, vai ter os labirintos, as conexões, tudo lá, tá certo? Então agora eu quero, por exemplo, pegar esse labirinto e rodar no Moodle. O Moodle suporta objeto de aprendizagem. Aí eu vou mandar ele exportar para o Mebiquitos, que é o padrão objeto de aprendizagem. Ele vai exportar o zip. Eu subo ele no Moodle e o Moodle vai rodar. A ideia é criar esses casos no Open Labyrinth e os médicos fazerem isso. A gente vai pegar isso de lá e vai usar como entrada para alguma coisa que a gente vai fazer no nosso sistema. É esse fluxo. Na verdade... A gente quer refazer um Open Labyrinth. Quer refazer, quer pegar um parecido. O que eu pensei é o seguinte: eu achei o Open Labyrinth bastante complexo, assim, entendeu? Então aqui é o padrão. Deixa eu pegar o Learning Design aqui para mostrar para vocês. Então, na minha visão, o caminho que eu pensei em fazer, e que eu estou pensando em trabalhar com o pessoal, aqui, esse aqui é o... não, mas esse aqui não é o... Bom, ele tá lendo ainda. Olha o Learning Design como é que é. Você define as partes do seu curso, o que vai acontecer, e você vai definindo o objetivo daquilo ali, quais são... Na verdade você diz assim, olha, eu tenho um curso, tem essas atividades, cada atividade vai ter um objetivo, vai seguir esse plano. Então, eu achei o Open Labyrinth uma ferramenta, assim, a gente pode tentar, a gente teria que mexer mais no Open Labyrinth para ver se a gente entregaria o Open Labyrinth para os médicos, se os médicos começariam com o Open Labyrinth, tá certo? E aí eu acho que nele mesmo a gente conseguiria fazer o design também. E aí depois a gente faria uma ferramenta que faria um play nisso aí. Quer dizer, ele já tem uma ferramenta que faz um play, mas eu acho que daria para a gente acrescentar outras coisas que a gente quer na nossa pesquisa. Por exemplo, se você olhar o Open Labyrinth, ele é todo flat, ele é texto, né? E a nossa meta é sair dessa coisa só de texto flat, não é isso? Então, como a gente consegue fazer isso, como a gente interage, esse seria o ponto de partida e a gente iria adiante nesse negócio. Uma outra forma que eu pensei foi, todos esses padrões, eles são XMLs triviais, assim, certo? Então o Learning Design, todos eles são XMLs bem... E uma das ferramentas que eu achei mais interessante para você fazer um projeto desse é mapas conceituais. Tá? Então o CMap Tools, que é uma ferramenta que você aprende facilmente, ela é muito sólida, você consegue fazer um grafo também de conceitos interligados
e você consegue botar mídias, consegue botar páginas, consegue botar várias coisas, tá certo? Então, se você pegar isso aí, o mapa conceitual que você construiu, e você converter ela para inicial, aí eu consigo descrever ele, consigo colocar imagens, consigo colocar o que eu quiser, tá? Consigo fazer conexões direcionadas para o que eu quiser. Porque, tipo, lembra lá no dia que a gente estava no feriado aqui, eu não consigo ver a diferença entre o que a gente fez naquele dia, que foi pegar o caso e modelando os estados e como passava de um estado para o outro. Onde que entra o Open Labyrinth nisso? Eu continuo nessa dúvida. O Open Labyrinth, se a gente fosse comparar com o que a gente fez naquele dia, o Open Labyrinth... A gente vai ter que sentar sempre, para todos os casos que a gente quiser sentar, aí por um médico, você talvez, ou entre a gente, modelar um caso que o jogo do menino lá, sei lá, do Otávio, ou qualquer outro jogo, outra interface que a gente quer fazer, pega esses dados de lá, né? O Open Labyrinth, ele entra nesse cenário, assim, eu acho que a grande vantagem do Open Labyrinth, na minha opinião, é porque ele, vamos dizer assim, ele tem a solução completa, né? Então eu consigo usar esse ambiente, eu consigo fazer esse mapa, desenhar ele todo, consigo estabelecer como você liga os cenários. Tem coisa que eu não mostrei aqui, porque eu li no artigo lá, mas, por exemplo, eu consigo estabelecer que cada vez que você passar por um cenário e tomar uma certa ação, isso consome um tempo X. E você tem um timing para poder fazer tudo, tá certo? Então, todo esse pacote completo, que permite que eu desenhe tudo e vá até o play dele, o Open Labyrinth tem. Não, é só que eu estou pensando no próximo passo efetivo do que a gente vai tomar para, sei lá, apresentar algo para os médicos. No fundo, assim, a gente, na minha opinião, a gente tem vários possíveis caminhos. Se a ferramenta do Open Labyrinth se mostrar boa para modelagem, a gente pode usar ela e construir em cima dela, tá certo? Porque ele é open source, não sei o quê. Então, por exemplo... Mas para bater uma tela disso... a gente teria que talvez avançar mais. Uma das coisas que eu quero fazer... Uma das coisas que eu quero fazer é que o Rogério, junto com a Gabriela e o Marco, a gente decidiu que a gente vai fazer, vai pegar um caso de um paciente mais simples, que não é para um paciente especialista, que é um caso de uma pessoa inconsciente. Você encontrou uma pessoa inconsciente na rua. A Gabriela já tem todo esse negócio formulado. Então, o que é nosso desafio é montar esse mapa, certo? Inicial, e entregar para o Marco. O Marco vai pegar esse mapa, vai dizer isso sim, isso não, faz desse jeito, muda, tá certo? Devolve pra gente, aí a gente trabalha em cima dele. Agora, como é que esse intercâmbio vai acontecer? Como é que a gente faz, como é que a gente entrega para ele, como é que ele edita, como é que ele volta? Bom, é aí que entram as minhas questões. O Open Labyrinth é uma solução toda empacotada, fechada? Mas fazer o Marco aprender o Open Labyrinth, por exemplo, é um trabalho dos infernos, tá certo? Você acha? Não sei, eu olhei isso, eu não mexia. Mas pelo que eu pude perceber, é tipo edição de texto lá, né? Ou não? Mas ele... Não é tipo aprender, sei lá... não sei, porque... É visual o negócio, por exemplo. Visual. Talvez, assim, se você pegar o CMap Tools, eu achei o CMap Tools bem mais fácil, assim, de mexer e tal. Tá. Mas ele não é uma solução completa. A gente estava pensando, eu e o Francisco, esses dias, tá? Discutindo sobre qual o próximo passo. Pegar um caso, modelar e sei lá, a gente cria uma interface para mostrar para o usuário esses casos. Mas, tipo, a gente ia fazer isso onde, né? Pessoal, faz no papel mesmo. Pode ser no papel também. Sabe? Se a gente não quisesse me preocupar com a ferramenta... Parece um trabalho grande, tem que ler os artigos do Open Labyrinth. Ó o CMap Tools como é que é. Objeto de aprendizagem, design que tem dentro do objeto de aprendizagem. Tipo, isso é uma teoria que consome tempo, a gente tem que aprender essas coisas. É por isso que eu pensei, se a gente usasse uma ferramenta mais informal e depois a gente gastasse um tempo, mesmo que fosse manual, fazendo isso virar uma coisa, né? Olha como é que funciona o CMap Tools. Esse aqui é o CMap Tools.
Olha como isso aqui é rápido nesse cara aqui. Espera uma coisa conceitual? É. Novo CMAP. Pronto. Criei o mapa. Tá certo? Eu quero fazer um conceito. Eu dou um duplo clique aqui. Tá? Teoricamente, né? Porque eu não sei porque que não está funcionando. Aí tem o conceito aqui. Por exemplo, ambiente, abertura. Entendeu? Certo? Aí você já escreveu a abertura. Tá vendo? Então, assim, esse cara aqui, na minha visão, aí depois você pode colocar outras coisas, adicionar informações, você pode colocar mais informações. Então, vamos supor que a descrição do caso, eu posso ou colocar aqui, ou eu posso decidir até colocar aqui. Eu posso abrir essa caixa aqui, do jeito que eu quiser, tá certo? E dizer assim, paciente, não sei o que, e escrever a coisa aqui, tá certo? Ele permite que você adicione nele figuras, textos, você vai adicionando aqui nele, tá certo? Aí você quer colocar um outro conceito. Não, tá? eu entendi. Quer dizer, esse cara aqui, ele não é uma ferramenta para fazer um negócio muito formal, ele é uma ferramenta para você ir modelando. Mas no momento algo que simplesmente nos diga, o caso funciona dessa maneira. Basicamente ele faz isso. Aí talvez uma ferramenta dessa seja uma ferramenta interessante, tá certo? E a gente poderia talvez definir uma espécie de padrões para escrita de algumas coisas que depois a gente pudesse explorar. Por exemplo, toda vez que for uma coisa tipo um sintoma, o cara bota um sustenido ou qualquer coisa na hora que escreveu o texto, sei lá. Tentar fazer umas coisas assim, mas continuar usando uma coisa informal dessas, fácil. Porque eu consigo... Vai ter reunião na quinta-feira, né? Queria mostrar algo para eles. Isso. Tipo, o Francisco já tem uma interfacezinha do jogo, né? Lá do PHP. É tela de web. Mas é uma coisa que eu acho que dá para te aproveitar. Né? Eu não sei quem é responsável por fazer isso. Tipo, pegar o caso e modelar nesse negócio. Eu não sei. Isso aí, ó. Hoje tá o Rogério e a Gabriela, e junto com o Marco, numa empreitada de modelar um caso. Que o Rogério quer usar para o chat dele, mas que vai ser a mesma lógica de você fazer... E aquele negócio que a gente fez lá no dia da reunião? Então... Dá para usar aquele lá e criar um jogo, um caso específico... Não. É como se fosse uma fase do jogo usando aquilo lá. Pode. Aquele ali é para especialista. A gente está pensando no médico especialista, né? Que a gente começou com... doutoráxica, não é? Aquele doutoráxica? Não, a gente começou... Não sei se ele entrar, o caso de entrar nesse mérito, se é para especialista, se é para ler, se é... Porque a gente quer mostrar alguma coisa, né? O objetivo é esse. A gente quer chegar aqui na frente, avançou e está aqui. A gente já tem uma parte disso já. Já é um sistema... Nada impede. Eu acho que nada impede também, na minha opinião, nada impede de a gente até pegar um artigo desse aqui, por exemplo, que tem um caso modelado, e dizer, vamos fazer esse caso aqui. Então, pois é, transformar isso, botar dentro do jogo do Francisco lá. Você entendeu? O cara já fez isso aqui, já modelou, tá certo? Então vamos fazer esse, por exemplo. Entendeu? Por que fazer isso? Porque eu olhando esse caso aqui, eu aprendi que tem vários truques de modelagem, várias coisas que a gente ainda vai ter que aprender como fazer, né? Que a gente não sabe direito. Então, às vezes, a gente diz, vamos pegar esse caso. Um pouco que exista um modelo específico, uma modelagem específica para, sei lá, caso de triagem no hospital. Não sei, não existe. Na verdade, eu acho que na medida que a gente for se aprofundando, a gente vai aprender mais padrões e outras coisas, você entendeu? Não, só pensando que quinta-feira vai ter reunião, você falou que quer mostrar, então acho que tem que ser mais objetivo, assim, tipo, vou pegar esse caso, já tem ele modelado, e bora alimentar um jogo. Que jogo tem? Tem duas coisas, tem a parte a possibilidade do jogo do Otávio, ou que o Francisco já fez, só que o do Francisco é telas web, não é tão legal assim. Né? Não, mas eu acho que é melhor eu acho que é melhor por enquanto a gente ficar nas telas web, assim. Porque é até mais fácil você ver o que você fez versus... Porque, por exemplo, eu estou querendo... Se você quiser botar a imagem, por exemplo, aí você já põe uma imagem, aí já aparece uma imagem lá, não sei. Entendeu? O resultado será
o resultado final será um jogo? É isso que você É, quer? um jogo. Um jogo. É esse que é o resultado final.